Vamos de Bíblia fazer os últimos versículos de Jeremias, perdão. Jeremias 2. Eu falo Isaías porque eu fiz o livro todo de Isaías em vídeo e a gente está acostumado a entrar falando, né? Então é Jeremias 2, desde o 31º ao 37º, que é o último, né? Do capítulo de Jeremias 2, ok? Quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, ok? Vamos lá. 31º versículo de Jeremias 2, ok? Vamos lá. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos? O 32º. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. 33, vamos lá, versículo 33 de Jeremias 2, fala assim: como ornamentas o teu caminho para lugares, ou melhor, para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. 34º, né? Versículo 34, fala assim: até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. 36º. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. 37º e último versículo desse vídeo. Também daqueles sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Então, olha só. Aqui esqueceram de Deus, né? E hoje em dia, como é que está? Há pessoas que não acreditam. Há pessoas que são satanistas, na verdade, né? Que são contra Deus. São contra Deus. Como que se é contra Deus? Não precisa ir muito longe. Se você está frequentando um templo que não era para existir, você já está negando a Jesus. Então, se você não crê em Jesus, você está no caminho certo. Agora, se você crê em Jesus, você está no caminho totalmente errado. Pois o templo de Salomão não era para existir, não era para ter sido feito, né? Tanto é que Salomão começou a seguir demônios. Já falei várias vezes aqui. Então, o que acontece hoje em dia? Maçônicos adoram quem? Adoram Salomão. Eles não adoram Jesus, eles adoram Salomão. Então, você já começa a perceber aí, né? O erro. E o sistema religioso é calcado em maçonaria.
Então dá para você ter uma noção, se você está com os pés indo em templos, você está indo para a maçonaria. Está enganado, está no engano, né? Mas está indo. Então pare de ir. Se você crê em Jesus, se você quer a salvação, se você quer realmente seguir a Jesus, saia para fora. Jesus fez exatamente isso na sua época. O sistema religioso estava capengo, estava errado, totalmente errado. Ele tirou para fora e os que ele tirou para fora, né, o seguiram, certo? Então ele pediu para o povo, quando falou com a mulher samaritana, não foi por acaso aquela cena, né, que adorassem em espírito e verdade. E você está adorando em espírito e verdade, ou você está precisando de algo físico para adorar a Jesus, para adorar a Deus? Se você está precisando de algo físico, precisando de templo, que o templo é você, somos nós, Jesus era o templo e mostrou isso, né? Quando eu disse, derrube esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Ele estava falando dele. E que não sobraria pedra sobre pedra daqueles templos de pedra. E realmente não. E agora em 2026 querem reconstruir pela terceira vez o templo. Mais um erro. Então a humanidade, né, como Jesus falou, jaz no maligno. E não compreende a parte espiritual, que é a que importa. Da carne nada se aproveita, apenas o espírito. Jesus falou isso. Mas o povo gosta de tradição e todos são São Tomé, né? Precisam de ver, precisam de apalpar, precisam de coisas físicas. Falavam de Tomé, mas são piores, porque Tomé enxergou a verdade depois, né? Mas o povo ainda precisa. Os filhos de Deus vão se converter, né? Os filhos de Deus conhecerão a verdade vos libertará. Mas há filhos do diabo, há filhos que não serão convertidos, não entenderão o que Jesus passou. E aí daquele que faz, né, tropeçar, né, esses lobos em pele de ovelhas que estão em igrejas tirando a lã das ovelhas, que é todo o dinheiro, né, em ofertas e dízimos, esses pagarão muito caro, porque Jesus tem eles como filhos do diabo, né? Falsos profetas tentando ludibriar as pessoas falando em dízimo, quando sabemos, né, já falei em todos os vídeos, eu estou falando agora, que o dízimo nada mais é do que alimentos dados aos levitas, pelas 11 tribos, eram 12, né? Uma era dos levitas, que cuidavam da Arca da Aliança, no tabernáculo coberto por pele de animais que representam nossa pele. E Salomão, a pedido de Davi, né? E Salomão obedeceu seu pai, né? Erradamente, pois depois começou a seguir demônios. Outros deuses é demônios, né? Começou a seguir e teve relações com mulheres de várias nações, né? Que não era para ter acontecido. Então, ele errou desde o começo, né? Seu pai incumbiu Salomão de fazer o templo, que não era para existir. Deus falou que ia trazer, ele era Deus, ia trazer um templo para ele da sua linhagem. Ia lhe dar um templo eterno, perpétuo, que é Jesus. Mas como ele não entendeu, construiu o templo. Aí foi a perdição, né? É a perdição. E até hoje se cultua isso. Infelizmente. É milenar, mas é errado. Ok? Então, se você quer conhecer a verdade, se atente para isso. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Seja guiado pelo Espírito Santo. Se você realmente acredita no que Jesus falou. Se você acredita, e se você acredita, mas não leu a palavra, não está indo pela cabeça dos outros, que falaram isso, aquilo, aquele outro, distorce o evangelho, né? O genuíno evangelho, distorce as palavras de Deus, o Antigo Testamento, leia Hebreus, a carta de Hebreus, leia Atos 17, 24,
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo. Nós somos a igreja, pessoas, eclésia, tirados para fora. Aprenda isso, né? Como eu aprendi também, a gente não nasce sabendo. E a gente acaba se convertendo e sendo convencido pelo Espírito Santo, ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto fazendo o terceiro capítulo de Jeremias, ok? Fiquem com Deus.